Olá, então vamos começar o segundo bloco de anatomia. A gente viu no primeiro bloco toda a estrutura óssea orbitária, com as fáscias, os músculos extrínsecos, nervos e vasos. Agora a gente vai entrar para os anexos oculares, né? Pálpebra e vias lacrimais. E já vou começar a entrar um pouco na conjuntiva, tá? Então, essa aula é minha praia, né? Porque é minha especialidade, né? Pálpebra. Então, eu fico muito à vontade de falar e acho que é uma aula muito mais interessante porque eu já tenho como aplicar um pouco mais através de vídeos que vocês vão ver que eu disponibilizei aí no final da aula. Então vamos lá, gente. Então aqui a gente tem um corte sagital, onde eu mostro o globo ocular, e aqui a gente tem as pálpebras, né, superior e inferior. E é importante já começar a conhecer a pálpebra com esse corte aqui, porque a gente, na plástica ocular, geralmente divide a pálpebra em duas porções, duas lamelas, que são divididas pela linha cinzenta do olho em lamela anterior e lamela posterior. A lamela anterior seria o quê? Seria a pele e o músculo orbicular, e a lamela posterior seria tarso e conjuntiva, tá? A gente vê que o tarso é uma estrutura cartilaginosa que dá sustentação a essa pálpebra, e ele é perfurado por glândulas que chamam glândulas de meibômios, que vão ter uma grande participação na formação da camada oleosa do filme lacrimal. A gente também vai ver isso com detalhes mais para frente. Aqui também a gente vê as expansões, né, do elevador da pálpebra superior. Esse elevador ele passa pelo ligamento de Whitnell, ele vai seguir o trajeto anteriormente e ele dá algumas expansões que vão em direção à pele, que é o que vai fazer o aparecimento da prega palpebral. Eu vou mostrar isso também no slide mais para frente. O músculo orbicular, a gente vai falar dele, ele é muito importante no processo de oclusão palpebral, e ele é dividido em porções, né, pré-tarsal, que é essa região aqui que cobre o músculo, que cobre o tarso, pré-orbitário e pré-septal. O pré-septal seria essa porção do músculo, e o orbitário seria aqui, que cobrindo realmente a parte óssea de fronte e tudo. Nós vamos falar também dessas divisões nos slides posteriores. E aqui os coxins gordurosos, né, que são muito importantes para proteger mesmo o globo ocular. Ele vai ajudar em, por exemplo, traumas, né, a fazer o amortecimento desse globo ocular, evitando assim traumas diretos do globo ocular nos traumas contusos. Aqui a gente pode ver que, como citado anteriormente, a gente tem algumas estruturas, as fáscias, né, as orbitárias, que nada mais são do que estruturas fibrosas, né, que dão a sustentação do globo ocular. Então a gente tem a fáscia cápsulo-palpebral aqui, e que se fundem com a bainha do músculo oblíquo inferior e reto inferior, formando o ligamento de Lockwood, que é um ligamento suspensor do globo ocular, né? Aqui também, fazendo parte dessa face, a gente vai ter o retrator da pálpebra inferior, que é uma estrutura que vai fazer com que a pálpebra inferior se abaixe. Por exemplo, quando a gente olha para baixo para fazer uma leitura, tem um pequeno movimento da pálpebra inferior que ela é direcionada para baixo. Quem faz essa movimentação, além do reto inferior, né, tracionando o olho para baixo para leitura, são os retratores também da pálpebra inferior, que tem comunicação com a bainha do reto inferior. Aqui superiormente também chama a atenção do ligamento de Whitnell, né, que eu já tinha falado anteriormente, reto superior, e vamos passar para o próximo slide que a gente vai ver um pouco mais dessa anatomia em detalhes. Vendo essa estrutura toda frontalmente, a gente percebe, né, que tem os tarsos superior e inferior com seus tendões lateral
e medial, lembrando que o medial se divide em porções anterior e posterior, se ligando às cristas lacrimais anterior e posterior e abraçando o saco lacrimal, né? A ópta, ela tem essas bolsas de gordura, a gente tem essa bolsa de gordura que é chamada de medial, e a gente tem aqui também uma que é chamada de pré-aponeurótica, que não foi mostrada no desenho para mostrar a região do fórnice conjuntival. Inferiormente a gente tem três bolsas de gordura, que são a nasal, a mediana e a temporal. Aqui elas não aparecem separadas, mas a gente pode ver aqui uma coisa muito interessante, que a bolsa de gordura medial, ela é separada da mediana pelo oblíquo inferior. Isso é muito importante saber, pois na blefaroplastia inferior, quando se vai ressecar essas bolsas de gordura e quando se vai com muita sede ao pote, assim digamos, pode acontecer lesões no oblíquo inferior e até desinserções, se o septo da gordura ele não for propriamente dissecado. Então, já aconteceram alguns casos com colegas até muito renomados de estrabismo vertical após blefaroplastia por lesão do oblíquo inferior, e o paciente tem que usar prisma para o resto da vida. Então, daí a importância de se conhecer bem essa anatomia, né? Aqui é demonstrada a glândula lacrimal, tá? O elevador da pálpebra superior, as fissuras supra e infraorbital, e conforme eu falei anteriormente, passam os nervos sensitivos, né? Supra e infraorbital, que vão fazer parte da sensibilidade, né? Da pálpebra, é onde a gente faz os bloqueios. E vamos ver aqui para frente, aqui a gente já tem, né, uma outra visão da porção anterior da órbita, já com os seus septos, né? Então, isso é o septo orbitário. O septo orbitário é uma estrutura fibrosa que ele protege e divide a pálpebra em porção pré-septal e a porção pós-septal. Então, isso é muito importante, né, como uma barreira para inflamações, por exemplo, palpebrais. Quando a gente fala que a celulite é pré-septal, ela está confinada nessa região anterior ao septo, e quando a gente fala que ela é pós-septal, significa que o processo inflamatório ele já adentrou o septo e já espalhou para a órbita. Nas blefaroplastias, como às vezes a gente tem que abrir o septo para tirar as bolsas de gordura, a gente tem que ter sempre em mente uma asepsia rigorosa, porque a gente acaba entrando dentro do espaço orbitário. Tá? Então, de novo aqui, mostrando a glândula lacrimal, ela é dividida em lobos palpebral e em lobos orbitário pelo elevador da pálpebra superior, e aqui os ductos lacrimais, tá? De novo, ligamento palpebral lateral e medial. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo de posterior para anterior. Então, eu mostrei lá as fáscias, o septo, agora eu estou indo para o músculo. Então, eu estou andando de posterior para anterior. Então, o músculo orbicular, ele tem, conforme eu ditei anteriormente, três porções: a porção pré-tarsal, a porção pré-septal e a porção orbitária, tá? O músculo orbicular, ele é extremamente importante no fechamento dos olhos, e especialmente o músculo orbicular pré-tarsal, ele é muito importante no piscar involuntário dos olhos. Por que isso é importante? Quando a gente vai fazer uma blefaroplastia num paciente, uma plástica palpebral, esse músculo ele é intocável, não se pode ressecar faixa de músculo orbicular pré-tarsal, e sim do pré-septal. Porque se você lesa essa estrutura aqui, que é responsável pelo fechamento involuntário dos olhos, o paciente ele pode ter um lagoftalmo, ou seja, uma incapacidade de fechar o olho permanente, em função da lesão de fibras do orbicular pré-tarsal, tá bem? É lógico que não é a única causa do lagoftalmo, né, do paciente dormir com o olho aberto ou ficar com o olho aberto. Pode também ser retirado em excesso de pele nas blefaroplastias, mas uma das causas principais é essa.
Esse músculo orbicular, então, ele, como vocês podem ver, ele é de forma concêntrica. O orbicular, a porção orbitária, ela está responsável principalmente pelo fechamento forçado dos olhos, tá? E ele apresenta uma íntima comunicação com o músculo corrugador, que é esse músculo que ajuda a gente a fazer cara de brava, que está aqui logo acima da sobrancelha, que faz esse movimento para dentro e que formam aquelas rugas verticais na região da glabela. E também tem uma íntima relação com o frontal, que é um músculo que cobre toda a fronte e que é responsável pela elevação dos supercílios, ok? Então, aqui a gente tem um corte na região palpebral para mostrar que nessa região aqui tem uma estrutura anatômica importante que se chama linha cinzenta. A gente pode ver essa linha cinzenta, se a gente chegar no espelho e olhar bem, a gente vê que tem uma linha cinzenta fina ali na pálpebra, dividindo a porção, a lamela anterior, que contém a pele e o músculo orbicular, os cílios, né, da porção posterior, que vai ter o tarso e a conjuntiva, e o orifício das glândulas de Meibómios, que são, né, que contém aqui, estão contidas no tarso e são responsáveis pela produção da porção oleosa do filme lacrimal. Então, numa blefaroplastia, a gente consegue ver todas essas camadas de forma muito, assim, muito detalhada. Por quê? Quando a gente vai fazer uma blefaroplastia, a gente procede com a ressecção de pele primeiro, lembrando que a pele palpebral, gente, é uma pele muito fina e muito elástica, ela não tem subcutâneo, ela praticamente tem só a cútis e depois a gente já tem o espaço muscular. Por isso que na pálpebra a gente não pode falar em sutura intradérmica, porque a pálpebra ela não tem derme, a gente pode falar em sutura subcuticular, abaixo da cútis, né? Porque é uma pele muito fininha, tá? E abaixo dessa retirada da pele a gente já vê, olha que bonito, o músculo orbicular com essas fibras concêntricas, tá? Aqui no caso o orbicular pré-tarsal, ele tá aqui, né, por dentro da pele, e aqui a gente tá mexendo no orbicular pré-septal. E nesse caso eu tirei uma faixinha do músculo orbicular pré-septal aqui, ó, eu tirando a faixinha do orbicular. A gente em geral tira essa faixa quando o paciente tem esse músculo muito hipertrofiado ou flácido e que a gente acha que ele pode se beneficiar também, não só com a retirada da pele, mas com uma retirada de faixa muscular para melhor a posição dos tecidos no pós-operatório. Então, aqui eu já estou ilustrando a retirada das bolsas de gordura de uma blefaroplastia. Então, mostrando que essa bolsa palpebral interna, a gente geralmente retira ela na blefaroplastia superior, por ela ser responsável, às vezes, por formar um alto aqui nessa região, uma protusão nessa região, que não é só a retirada da pele que vai resolver. Muitas vezes é uma herniação dessa gordura, né, um prolapso dessa gordura, que faz alguns pacientes terem uma elevação nessa região. Então, aqui procedendo com a retirada dessa bolsa interna, e na pálpebra inferior a gente tem os 3 bolsões de gordura, que são as bolsas interna, mediana e a externa ou temporal. Lembrando que o oblíquo inferior divide as bolsas interna e mediana, e ele tem que ser cautelosamente isolado na hora de ressecar as bolsas de gordura. Então, sempre lembrar que nessa região é uma região de zona de risco numa blefaroplastia, na hora de ressecar as bolsas. Bom, vamos ver também aqui no corte sagital um detalhe importante. Como eu tinha dito anteriormente, o elevador da pálpebra superior, ele dá algumas expansões aqui, emite algumas expansões para a pele, que é o que forma essa prega, esse côncavo, assim, né? Não é, a gente na verdade confunde um pouco o sulco com a prega. Sulco orbitário é essa depressão que a gente tem em função da parede orbitária, né? A divisão do globo ocular com a parede orbitária. Isso é o sulco palpebral, não é
a mesma coisa que prega. Prega é essa linha que muitas pessoas têm, assim, todos na verdade têm, alguns mais marcados, outros não, coincidindo com o final do tarso, e que nada mais é do que prolongamentos desse músculo elevador para a pele, tá? Nos processos em que há uma desinserção do músculo elevador da pálpebra superior do tarso, isso pode acontecer com o uso de lentes de contato ou processos senis, há um desligamento dessas fibras do elevador do tarso e ele não consegue puxar esse tarso para cima, então acontece a chamada pitose, a queda da pálpebra, que é o que está ilustrado nessa figura abaixo. Então vocês podem ver que em todo o processo de pitose, principalmente, né, a involucional, é nela que isso geralmente acontece, há uma subida da prega palpebral, ou seja, a prega ela fica mais alta porque o músculo está desinserido, então essa prega palpebral ela também vai ficar mais alta, tá bem? Então esse é um paciente antes e depois da correção cirúrgica. Na correção, o que a gente faz? Aproxima o elevador do tarso com suturas em Vicryl ou em seda, né, da preferência do cirurgião. Olha só já a aplicação clínica aqui da nossa anatomia. O músculo orbicular ele não é responsável pelo fechamento dos olhos. O músculo orbicular ele tem inervação do sétimo par, que é o nervo facial. Então, nos processos de paralisia facial, o que a gente vai ter? Como o facial também é responsável pela inervação da fronte, a gente vai ter uma paralisia aqui da fronte, né? Uma hemiparesia de toda essa metade do rosto. E com isso acontece também, por desinervação do orbicular, não consegue fechar totalmente os olhos, então acontece o lagoftalmo paralítico, o paciente não consegue ocluir completamente esse olho, né? Mesmo tentando fechar forçadamente, não há oclusão completa. E há um descenso de toda a face, porque eu não tenho frontal para puxar a sobrancelha para cima, o orbicular ele não consegue fazer o fechamento completo dos olhos, às vezes a flacidez do orbicular ainda dá um ectrópio paralítico aqui. Então isso é a anatomia pura, a gente consegue entender o processo todo de uma hemiparesia facial pensando na inervação do sétimo, nos músculos da fronte e no orbicular, tá bem? Geralmente, gente, quando o paciente apresenta uma hemiparesia, a gente orienta fisioterapia para tentar reativar essa musculatura, né, no caso da paresia, não da paralisia, e a gente faz um botox nessa região contralateral, que é a região SAM, para tentar simetrizar um pouco o rosto do paciente. Lembrando que na hemiparesia facial, quando o paciente sorri, há um desvio da comissura labial para o lado SAM, tá? Aqui eu coloquei essa foto para ilustrar que a anatomia ela pode ser vista ao vivo com algumas pessoas, que é a Fernanda Montenegro. Se a gente perceber, se a gente olhar aqui o rosto dela, a gente consegue ver claramente os 3 bolsões de gordura da pálpebra inferior, temporal, medial e nasal. Então olha aqui, e também a bolsa de gordura mediana. Então olha que perfeita explicação da localização das bolsas de gordura através de uma matriz, né? Não sei porque ela ainda não fez a blefaroplastia, enfim. Então vamos lá. Sistema lacrimal. Vamos entrar então agora na porção medial palpebral, que tem essa importante estrutura que são as vias lacrimais, que começam dos pontos lacrimais superior e inferior, e eles desembocam nos canalículos, que vão aqui para o saco lacrimal. Do saco lacrimal eles vão para o ducto nasolacrimal, que vai desembocar no meato inferior do nariz. Lembra que lá naquelas primeiras aulas de anatomia de ópta eu falei sobre a válvula de Hassner, que é imperfurada em casos de obstruções congênitas? Ela tá logo aqui, ó, a válvula de Hassner, tá bem? Então o trajeto da lágrima é feito através dessas vias lacrimais, lembrando que o orbicular ele abraça aqui esse saco lacrimal junto com expansões do tendão, né, medial lateral, anterior e posterior, então fazendo com que a contração muscular, que com a contração desse músculo haja uma expansão do saco lacrimal, criando uma pressão negativa e sugando essa lágrima para baixo.
Então vamos falar agora um pouquinho da conjuntiva. Aí eu já estou entrando um pouco na parte de globo ocular, de histologia, mas eu quis falar junto com pálpebra porque a conjuntiva ela tem íntima relação com as estruturas palpebrais. Então a conjuntiva, gente, ela pode ser dividida em conjuntiva palpebral, que vai ser a conjuntiva que reveste o tarso posteriormente, conjuntiva dos fórnices e conjuntiva bulbar. Repare bem que a pálpebra, onde ela termina, a gente tem um fundo de saco superior e inferior, né, que a gente chama de fundo de saco conjuntival, que é como se fosse uma reflexão, né, da conjuntiva, formando esses fundos de saco, o que se torna impossível de um paciente falar que a lente de contato foi para trás do olho, porque não existe, a lente não pode ir para trás do olho, né? Isso é um mito popular que alguns pacientes acreditam piamente até hoje e que é desmentido porque a gente sabe pela anatomia que a gente tem esses fundos de saco e que o máximo que pode acontecer com uma lente que saiu do lugar é ficar presa nesse fundo de saco e a inversão da pálpebra superior a gente achar e pensar, tá bem? Então, curiosidades oftalmológicas também aí no meio da aula. Então, se a gente reverter a pálpebra superior, a gente vê que a conjuntiva tarsal ela está bem aderida aqui ao tarso e logo depois que termina o tarso a gente tem o fórnice, olha lá o fundo de saco, né? Esses são os chamados fórnices. E aqui é uma reflexão da conjuntiva na qual ela já adere bem ao globo ocular, formando a conjuntiva bulbar. Nessa região límbica aqui é o local onde a conjuntiva ela é mais aderida, sabe? É a região onde a conjuntiva é mais presa ao globo ocular. Então vamos falar um pouquinho da conjuntiva bulbar. Ela é mais espessa na região límbica e, como eu falei, ela é mais aderida aqui nessa região. Ela se especializa medialmente para formar a prega semilunar, tá? A prega semilunar, ela tem um diferencial que a histologia é a mesma da conjuntiva, mas ela tem 8 a 10 camadas epiteliais, ou seja, ela tem um número maior de células epiteliais. E ela é rica em células caliciformes, que são células importantes na formação da porção mucinosa do filme lacrimal. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais para frente. A carúncula, que é essa estrutura, ela tem uma estrutura de pele modificada, ela é formada por um epitélio pavimentoso estratificado e ela vai conter glândulas sebáceas, sudoríparas e também células caliciformes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é comum a gente encontrar, às vezes, pelos na carúncula e achar que o paciente está com uma triquias. Isso não tem nada a ver, gente. A carúncula, por ser uma estrutura parecida da pele, ela pode ter formações aqui de cílios e que não incomodam o paciente, porque ela está localizada medialmente. Triquise, o que é? É quando cílios que estão em conformação anatômica, ou seja, estão bem posicionados aqui na pálpebra, eles viram para dentro, eles têm uma orientação posterior e tocam o globo ocular, ou não tocam, mas fica com essa orientação posterior. Isso que é a chamada triquíase, tá? Então lembrar, pelo na carúncula não tem que pinçar, que eu já vi alguns residentes querendo pinçar pelo de carúncula. Isso é fisiológico porque a carúncula tem essa diferenciação anatômica. Vamos falar então agora da conjuntiva palpebral, que é essa conjuntiva aqui, que reveste a parte posterior da pálpebra e está em íntimo contato com o tarso. Ela tem a porção marginal, que coincide com a linha cinzenta, a porção tarsal, que é intimamente ligada ao tarso, e a porção orbitária, que está logo aqui, que ela tem íntima relação com o músculo de Miller, que é um músculo de inervação simpática e que é responsável por elevação em 2 milímetros da pálpebra superior. Vamos falar dele aqui um pouquinho mais para frente. Depois a gente tem a conjuntiva dos fórnices, que é o que forma o fundo de saco entre a pálpebra e o globo ocular, né? E importante citar aqui que principalmente nos fórnices há um grande número de células caliciformes. Então a gente viu que as células caliciformes são células que estão presentes nos fundos de saco, na prega semilunar, na carúncula e que são células produtoras de uma secreção mucoide que
tem, de mucina, né, que tem participação na camada mucinosa do filme lacrimal. Aqui também a gente vai encontrar na parte superior do tarso e bem na parte superior do fundo do saco as glândulas lacrimais acessórias, que são as glândulas de Wolfram e de Krause. Essas glândulas são extremamente importantes na produção da lágrima, tá bem? Vamos falar agora um pouquinho. Aqui, ó, aqui é um corte muito interessante histológico, aqui em microscopia eletrônica, aqui um corte histológico com hematoxicilina e eosina, mostrando a anatomia palpebral, então mostrando aqui o tarso todo cheio todo perfurado pelas glândulas de meibômios, e a gente vai ter aqui a conjuntiva palpebral bem aderida a esse tarso, a conjuntiva dos fórnices e aqui, ó, aqui também no espaço 3, o fundo do saco inferior, né? E aqui já a estrutura do globo ocular que a gente vai estudar numa outra aula. Em microscopia eletrônica, mostrando que essas células caliciformes, né? Em microscopia de varredura, e mostrando a grande quantidade de mucina que vai compor a porção intermediária do filme lacrimal. Então, mostrando aqui o que é interessante, que a carúncula ela pode apresentar folículos pilosos. Olha aqui, o 12, né, que está marcado aqui nessa estrutura, seriam regiões de folículos pilosos. Então, é uma estrutura parecida com a epiderme mesmo. A conjuntiva tarsal, ela vai ter poucas células caliciformes, aqui não tem nenhuma, diferente da conjuntiva dos fórnices, que vão apresentar numerosas globed cells, né, que a gente chama, que são as células caliciformes, ok? Então, são diferenciações histológicas dependendo da topografia da topografia da conjuntiva, ok? Então, só ressaltando, eu já falei isso aqui, mas as glândulas de Wolfram e de Krause, responsável pela porção lacrimal do filme lacrimal, e a gente tem as células caliciformes, e além disso, que eu esqueci de citar, a gente tem as glândulas de Mans e as criptas de Henle, que são responsáveis também por produzir mucina para o filme lacrimal. Tá? Todas essas estruturas muito abundantes nas conjuntivas dos fórnices. Então vamos mostrar agora, vamos entrar um pouquinho no exemplo prático. Eu vou rodar esse filme para vocês verem um pouquinho da anatomia ao vivo. Vamos colocar aqui, a gente tem aqui o músculo orbicular, que nesse caso eu fiz uma abertura nele aqui, mostrando aqui o tarso, o músculo de Miller, e aqui mostrando o elevador da pálpebra superior, que tem essa orientação de fibras horizontal, tá? Aqui é a porção trófica e aqui é a aponeurose. Aqui eu estou demonstrando a gordura pré-aponeurótica, que é o que que ela fica anteriormente, né, ao músculo elevador, e de novo mostrando todas essas estruturas na hora da cirurgia, da blefaro, como é que é importante a gente ter uma noção anatômica para reconhecer essas estruturas. Num outro exemplo aqui, também de cirurgia realizada aqui na Fundação Tom Rocha, mostrando a mesma coisa, o músculo orbicular, nesse caso o pré-septal, a gente tem aqui, né, abrindo o músculo orbicular, o tarso. Eu dissequei aqui o músculo orbicular até o tarso, o Miller, músculo de Miller. Aí eu vou demonstrar o elevador da pálpebra superior, que aqui está até mais bonito de se ver do que no outro slide, mostrando aqui a sua porção, né, a aponeurose com a sua parte trófica. E ali o elevador, ele tem essa conformação em leque, tá? Com essas fibras horizontais, com a gordura pré-aponeurótica anteriormente. Então a gente finalizou esse bloco 2, né, de pálpebra, vias lacrimais e conjuntiva, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre anatomia do globo ocular, córnea, esclera, cristalino, seio camerular. Então fica com a gente aí e vambora!